Fala aí, pessoal, voltando aqui para mais uma aula do curso. Eu estou aqui para poder falar sobre essa aba esquerda, né, do Lightburn, né, toda ela, e mostrar para que serve cada função dentro dessa aba aqui, né. Basicamente a gente tem o mouse, né, que serve para você selecionar todos os objetos, né. Vou dar um exemplo aqui, fazer alguns quadrados. Se você apertar individualmente, você consegue selecionar individualmente, ou você pode selecionar, né, arrastando. Você pode selecionar mais de um, logicamente, ou todos, né, de uma vez, somente arrastando. Porém, às vezes pode ser útil você adicionar somente, por exemplo, você quer selecionar somente esses dois. Às vezes tem aqui no meio algum arquivo e aí você não consegue simplesmente selecionar arrastando, porque o arquivo do meio também vai ser incluído. E aí você pode selecionar individualmente clicando nas linhas, né, nos contornos dele. Porém, você também consegue apagar, né, ou seja, desselecionar se você continuar, por exemplo, você selecionou todos e eu quero apagar somente esse. Eu continuo apertando o CTRL e clico em cima que ele desseleciona, né? Então isso pode ser útil para o seu dia a dia aí, né, dos seus arquivos, né? Temos também a função aqui de lápis, né, que basicamente ele cria linhas, né? Só que você não consegue rabiscar. Você consegue só, né, criar linhas e curvas, né? Se você continuar segurando o botão esquerdo do mouse, você consegue fazer movimentos que vai arredondar essa linha, né? Isso aqui eu utilizo bem pontualmente, é uma função que eu uso para poder fechar vetores. Alguns arquivos vêm abertos, né? E aí você cria uma linha para poder fechar o vetor, né? Porque às vezes os vetores, às vezes você converteu ou a pessoa deixou aberto por algum motivo e você quer fechar, você consegue fechar esse vetor, né, com essa linha usando o lápis. Tem também o retângulo, no caso a elipse, e o polígono, que você consegue criar, né, exatamente o que já está sendo falado. Só que tem um detalhe, se você apertar o Shift, ele vai criar, no caso aqui eu estou criando, se você apertar o Ctrl, ele tem formas diferentes de abrir. Se você apertar o Ctrl, você abre do centro. Tá vendo que ele iniciou o quadrado do centro? Ó. E se você simplesmente apertar com o botão do mouse, ele vai abrir da ponta, né? Ó, ele abre do cantinho e você vai ampliando. E no caso do Ctrl, ele abre do centro. Tem essa diferença que pode ser útil aí, eu não vejo muito, mas você pode estar criando bolas, retângulos, polígonos, né? Elipse no caso. E tem essa função aqui também, que essa função aqui é bem complexa, né? Mas eu vou dar um gostinho para que ela serve, né? Deixa eu apagar tudo aqui, porque essa é bem complexa para que ela serve, né? Eu pessoalmente não utilizo ela normalmente, mas pode ser útil para você, né? Você, por exemplo, junta um quadrado, coloca um quadrado e coloca uma bola. Você seleciona os dois, aperta com o botão direito, converter em caminho, e aí você clica na função de editar node. Você pode ver ali que se você parar o mouse, você tem várias coisas ali. Tem ó, Smooth Node Online, aí tem Convert Curve to Online, ou seja, você transforma uma curva em linha, Convert Node to Corner, que é o canto, né, se não me engano, a tradução, Delete Node Online, Insert Node Point, Insert Node Midpoint, Break Shape at Point, Trimline, Extend Line. Eu vou estar mostrando aqui para vocês a função de Trimline, que basicamente você consegue apagar uma linha, né? E aí consegue fazer com que o arquivo faça mais sentido, dependendo da função que você quer. Às vezes aquela linha é uma linha que vai te incomodar, né? E aí você consegue fazer isso. Outra coisa que você consegue fazer é manipular essas bolas e fazer, tá vendo? Você pega um ponto e você consegue manipular ponto, por exemplo, de ele ficar parecendo com um espinho, alguma coisa do tipo. Você pode voltar, mas se você voltar, provavelmente você não vai conseguir voltar no mesmo ponto, aí você pode clicar aqui em cima, que ele vai voltar para a configuração padrão, né? No caso aqui está desselecionado, ele não vai conseguir mais configurar, né? Como eu já converti em caminho, eu clico de novo e aí eu consigo manipular qualquer ponto desse aqui. Eu consigo rodar. Então, ele é útil, mas é mais avançado para quem quer modelar diretamente no Lightburn, né? Temos também aqui a função, deixa eu voltar, a função aqui de adicionar tabs.
Isso aqui, eu vou fazer um exemplo também. Vamos supor que isso aqui seja o projeto. Vamos voltar aqui, né? Eu vou selecionar esses dois. Vou clicar no Edit Node. Vou clicar no T aqui no meio, né? Porque ele vai funcionar onde está o seu... Ele vai meio que apagar, né? O T, ele faz o trimline, né? E vamos supor que isso aqui é o que eu quero. Então tá ali o arquivo com essa coisa. Mas vamos supor que eu quero cortar esse arquivo, né? Eu quero cortar. Eu vou fazer a configuração de corte normal. E aí, mas eu quero adicionar uma aba. Eu quero adicionar a aba não, eu quero adicionar pontos de suspensão. Por exemplo, o laser vai cortar, só que eu não quero que essa peça solte. Vamos supor que seja um quebra-cabeça e você quer vender ele numa placa montada. E aí vai estar o quebra-cabeça todo montado, mas vai ter aquelas pontinhas bem fininhas que vai estar segurando as pecinhas. E aí a pessoa consegue destacar. Estou dando um exemplo, né? Não que esse quebra-cabeça seja o melhor exemplo. Mas, por exemplo, pode ser também aquelas peças de dinossauro, de ossos de dinossauro. Entende? Que você monta o osso de dinossauro e aí ela fica na plaquinha, já vem montadinha, já vem toda distribuidinha. Aí você só destaca. Então, para fazer esse destaque, você clica nessa parte aqui. Você pode vir aqui, ó, nas configurações de corte de camada e aí e adicionar linha. Mas você também pode adicionar manualmente. Então todos esses pontos aqui, ó, que eu adicionei, que eu vou até voltando aqui para vocês verem mais detalhado. Tá vendo que aqui tem um ponto? Esse vermelhinho significa que eu adicionei manualmente. Eu vou clicar aqui no computadorzinho e eu consigo ver, ó, que aqui tem uma falha, mas não é uma falha, é onde eu coloquei o ponto desse pontinho de destacar. Essa parte ele não vai cortar e consequentemente ele vai ficar grudado ainda na peça e vai servir para você destacar o que você cortou, né? No futuro, né? De repente você quer vender ele inteirinho, em vez de ele ficar totalmente solto, você vende ele inteirinho e a pessoa destaca em casa. Logicamente tem que ser um material adequado para isso, né? Porque se for um material muito rígido, pode ter dificuldade para o cliente destacar. Então, mas aí tem uma outra forma. Você pode clicar aqui, ó, em cima do corte de camada e você consegue fazer isso manualmente. Aí você já colocou, ele pergunta, né? Porque no caso eu já coloquei guias e você coloca assim, porque ele vai fazer isso aqui automaticamente. E aí ele coloca os pontos conforme ele achar melhor. Porém, você consegue fazer algumas configurações adicionais. Que, por exemplo, abas por forma. Você pode ter só uma por forma, tá vendo? Tem um quadrado, uma bola. Ele colocou só um. Se eu quiser dois, ele coloca dois. Aí vai ter 2 pontos de ancoragem. Então pode ser útil. Tem também aqui, ó, a potência de corte do guia, que eu posso colocar a potência máxima. E pular formas internas. Porque no caso aqui, como eu selecionei tudo, a parte interna é essa aqui. Aí ele colocou só aqui. Deixa eu voltar aqui. Ele colocou só nessa parte de fora, né? Então eu coloco automático. Sim. Eu consigo fazer um espaçamento, tá vendo? Que ele vai mudando o espaçamento se eu quiser menor ou maior. Porque essas guias, normalmente você coloca bem pouquinho. É 1 a 2 guias só para poder ele manter preso, né? Nos dois lados e acabou. Então ele já consegue. Se você consegue manipular, adicionar mais, né? Se você clicar 2 vezes em cima, ele apaga. Então isso pode ser útil para muita gente na questão de destacar produtos, né? Pode ser até MDF, apesar que MDF é muito grosso, né? Mas se você quiser pode ser ou acrílico. Lembrando que esses materiais assim são mais duros e pode gerar trincas, né? Quando o cliente for tirar. É bom que seja um material tipo um papel, algo do tipo, materiais tipo papelão, né? Coisas que são feitas para de destacar, né? Você já deve ter uma noção. E bora lá. Temos também aqui a opção de letras, né, que basicamente é letras e números que você pode adicionar. Isso é básico, normal, né? Eu acho que nem tem muito o que explicar. Lembrando que você sempre pode colocar o mouse e deixar parado aqui, que ele vai mostrar que se tiver alguma função extra. Por exemplo, igual o Edit Nodes. Ele tem várias funções extras. E tem esse aqui, que basicamente você consegue colocar, setar a posição do laser clicando na área de corte. Se você tiver com a sua CNC ligada e configurada direitinho, e principalmente se ela tiver end-stop, se eu não me engano, isso aqui não funciona sem end-stop, você consegue clicar e a sua CNC vai exatamente para aquela área ali, entendeu? Então isso, se você estiver usando uma câmera, que é uma coisa que eu vou abranger no futuro, você consegue saber onde está o produto que você quer cortar, ou a peça, e aí você consegue mandar exatamente para aquele ponto que está ali. Então é muito mais fácil de você fazer alinhamento de peça para corte, para alinhamento, né? Isso aqui é uma configuração bem útil, entendeu? Então, tem um atalho também, que é Alt L, e onde você clicar na mesa, a cabeça do laser vai para essa área. E isso é bem útil.
né? Tem também de você fazer as medições. Isso aqui eu já não acho tão útil, mas você consegue saber, caso você queira cobrar por metro quadrado, você consegue ter a área de corte aqui de material exato, e aí você consegue fazer a sua cobrança aí conforme você quer, né? Mas no geral é pouco usado. Eu, sinceramente, assim, você vai usar uma forma só se você quiser mesmo, né? É uma forma que eu não gosto muito. Lembrando que ele vai fazer somente a medição do material selecionado, né? Então, se você selecionar todos os materiais juntos, ele vai dar um valor total. No caso aqui, ele não deu um valor total, ele bugou. Deixa eu ver se ele faz somente no caso aqui ele está fazendo somente dos arquivos individuais. Mas dá para você ter uma noção. É porque no caso ele precisa de ter um formato certinho para poder ele conseguir fazer a medição da área de trabalho, né? Se tiver arquivos internos, ele não consegue medir. Pelo que eu estou vendo aqui, é uma função que eu não uso, uma função que é bem inútil para mim, inclusive, né? Aí, uma outra função que é legal, que isso aqui eu vou apagar até essa coisa, vamos supor que você fez uma frase aqui, né? Por exemplo, eu vou até adicionar aquele arquivo POM da vida, esse projeto aqui. E aí, você quer adicionar uma bordinha aqui, até para poder ela ficar em pé, sei lá, tudo junto, né? Você seleciona o arquivo e clica aqui, ó, Offset Shapes. Você clicando, ele cria uma borda, né? E aí você pode fazer por volta esse bezel que ele, no caso eu vou diminuir aqui para vocês verem. Tem um volta, aqui no caso ele não está fazendo muita diferença, né? Mas tem um de para dentro ele faz por dentro, por ambos. Aqui no caso ele também não está fazendo diferença por conta do formato da letra. Então você consegue fazer algumas configurações que você muda, né, a configuração. No caso aqui tá vendo, agora ele está mostrando por dentro, porque eu diminui o tamanho. Se o arquivo tiver com um espaçamento de distância de deslocamento muito grande, ele não vai mostrar, né? Tá vendo? Tem por ambos, que ele consegue fazer o corte dentro da letra e por fora, né? E aí você fica com essa bordinha. E tem somente por fora. Aí no caso aqui você consegue fazer o canto ao quadrado. O bezel ele já faz reto. E o volta ele faz arredondado, né? Que é o que a gente costuma mais usar. Mas depende muito da forma do que o cliente quer, né? E você consegue aumentar esse espaçamento aqui e aí consegue fazer com que a letra fique toda junta, né? No caso, por exemplo, essa frase. Lembrando que tem que lembrar da área de corte da sua CNC, né? Se for uma letra grande não vai dar certo. E aí tem essas configurações de overlay shape, selecionar objetos resultantes, excluir os objetos originais, otimizar e simplificar resultados. Isso aqui são coisas que também não uso muito. Mas se você colocar o mouse sempre em cima, você consegue ver para que ela serve. No caso aqui está sem tradução, né? Aqui, após o deslocamento, as formas resultantes substituirão a seleção atual. Então, você consegue... ou seja, ele vai apagar o que vai sobre... Ele vai somente... Eu estava selecionado... Somente isso aqui dentro, ele selecionou somente o de fora. Isso é um detalhe, né? Aí já gerou outro, porque no caso eu coloquei outro. Então, isso aqui é bem útil para você fazer essas bordinhas, né? Outro detalhe, vamos fazer aqui 2 quadrados mesmo, para ficar fácil. Fez 2 quadrados, mas vamos supor que eu quero juntar eles. Eu quero juntar eles assim. E aí você pode fazer com isso aqui, que é bem complexo, né, como eu falei, mas você também pode fazer selecionando os dois. E aí você vem aqui, ó. Esses 3 basicamente são a mesma coisa, só que de algumas formas é um pouquinho diferente, né, o formato que ele faz. Esse aqui ele pega vários arquivos e meio que une. Esse aqui é a mesma coisa, só que é somente arquivos duplos, né? Por exemplo, eu vou fazer aqui primeiro com esse. Vou colocar aqui 3 arquivos, ó, e os 3 arquivos estão se cruzando, né? Eu seleciono os 3. Não, como é que eu fiz outro quadrado? Eu seleciono os 3 e aí ele pega esses arquivos e unem e exclui o que está interno, né? Se eu vim aqui nesse segundo, pode ver que ele nem tem opção, ele não deixa nenhum dos outros, porque são mais de 2 arquivos, são 3 arquivos. Então eu vou apagar um aqui, vou selecionar novamente, e aí pode ver que ele libera de novo. Eu posso juntar só os dois, né? Clicando aqui nos 3, mesmo que pode ver que tem 3 quadrados, mas eu consigo, mesmo se for 2 eu consigo. No caso também eu consigo, no caso esse aqui é mais específico para 2, né? Ele consegue fazer juntar, é a mesma coisa.
E tem esse aqui que basicamente ele considera somente, tá vendo aqui? Já tem a fotinha, já tem um desenho ali dentro do que ele vai fazer. Ele simplesmente vai excluir toda essa parte de fora. Tá vendo? Ele excluiu e fez um outro desenho diferente. Então você consegue montar quebra-cabeças, consegue montar certas peças utilizando dois retângulos, ou bolas, ou polígonos, ou etc. Né? Do que você tiver, do que você quiser, né? É bem útil isso aqui. Eu utilizei pouco, mas é bem útil. Serve para você montar, é uma forma de você montar projetos aqui, né? Outra coisa é isso aqui. Vamos supor que isso aqui seja o arquivo que eu quero imprimir. E eu quero imprimir muito, cortar muito no caso, né? Você consegue montar colunas e linhas, né, de arquivos, ou seja, você vai copiando ele para cima, né? E eu consigo aumentar o tamanho, o espaçamento, mudança de coluna, fazer várias configurações aqui, ó, para ela ficar de uma forma melhor para mim. No espaçamento, tá vendo? Para poder dar o espaçamento da linha, para não ficar um dentro do outro. Aí tem distância de centro, tem distância, no caso a distância do centro a centro, que no caso é ele mostra, né, o espaçamento. Tá vendo que está a distância do centro do projeto, né? Tem o procedimento entre bordas, direção oposta, que basicamente, tá vendo que ele meio que muda de lado, mesma coisa aqui. Tem um shift, o shift by half, né, que no caso ele sobe, ele meio que intercala, né? Espelhar, né? Espelhar colunas em Y e texto variável de incremento automático. Isso aqui é mais para texto, né? Create virtual array, que ele meio que, tá vendo? Que ele dá uma... ele pontilha, né? E aí aqui ele mostra o tamanho total. Então isso é bem útil para você produzir em série, né? Produzir vários arquivos juntos iguais, né? Que sejam iguais. Tem outro, né? Que no caso esse aqui é para você meio que cruzar tudo ali. Ele cria uma matriz circular dos objetos selecionados. Então ele, tá vendo? Ele cria... já ficou até um desenho maneiro, né? Se você for ver. Ele pega vários quadrados e cria uma matriz, né? Isso serve para você fazer várias coisas, né? E tipo aquelas folhas, você pega um desenho de uma flor e aí você consegue juntar, pegar e criar essa matriz e ele vira uma flor com mais pétalas ainda, mais coisas ainda, entendeu? E você pode ver que um simples quadrado ele criou ele pegou vários quadrados e cruzou e fez essa matriz, né? Que é o nome que se dá. No caso, deixa eu voltar. Eu volto pro padrão aqui, porque no caso aqui não era um quadrado perfeito, então por isso que ele ficou daquele jeito. Se fosse um quadrado ele ia ficar diferente. Temos aqui, isso aqui é legal, mas não é tão importante, mas é interessante, caso seja necessário. Você consegue selecionar onde que o laser vai começar a gravar ou a cortar. Entendeu? Você consegue selecionar, eu quero que ele comece daqui, aí ele começa daqui. Se você quiser daqui, é só você selecionar onde ele quer. É bem simples de utilizar. E né, não tem muito o que fazer, né? É só clicar onde você quer que ele vai começar dessa parte. E tem também essa parte aqui que é bem interessante também para quem está criando projetos. É você que clicar, né? Você seleciona, logicamente, sempre que você tem que fazer essas coisas, tem que estar sempre selecionado, né? Aqui no caso é a setinha, por isso que a setinha é tão importante. E você consegue fazer aqui, ó. Tá vendo que está quadrado? Se eu clicar, ele arredonda. E aí eu consigo mudar o formato da curva, né? Por exemplo, aqui está com 10 de rádios. Se eu colocar 3, eu clico, ele vai ficar diferente. Tá vendo? Ele fica menor. A curva dele é menor a curva, né? Se eu colocar 10 agora, ele não vai mudar. Mas vamos colocar aqui 20. Vou voltar. Ele voltou para o quadrado, eu clico. Tá vendo que a curva está bem maior? Então dá para você fazer muita coisa com esse tipo de configuração. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se eu fiquei devendo explicação sobre algum detalhe, me avisem. Deixe no comentário do Hotmart, que eu vou estar tentando criar uma aula adicional e estar adicionando ao curso e avisando a vocês que eu adicionei essa aula, né? Então, deixe sempre suas estrelinhas. Então é isso aí, pessoal. Até a próxima aula.